Codificação, descodificação e recodificação, notas sobre a trajetória do direito civil brasileiro. Luciana Gemelli. Introdução. Estudar o processo de codificação, descodificação e recodificação do direito civil brasileiro não representa apenas conhecer a forma por meio da qual o direito civil se apresenta, mas conhecer a ideologia que existe por trás da formação de cada sistema. Por essa razão, analisaremos o processo de codificação, descodificação e recodificação do direito civil brasileiro para, por meio deste estudo, conhecer um pouco sobre a trajetória do direito privado no Brasil. Finalmente, convém ressaltar que o presente estudo não tem a pretensão de esgotar a análise sobre o tema proposto, mas, apenas, contribuir para o debate e reflexão. 1. Codificação, uma necessidade de sistematização. 1.1 Conceito de código. Um código poderia ser definido como um conjunto de regras, relativas a matérias específicas, enquanto codificação designaria tanto a ação de codificar, ou seja, de elaborar um código, como também o resultado da ação. Em sua acepção mais antiga, a palavra código traduz a ideia de um livro compacto em oposição a livro envolto em rolo, normalmente de papiro. Para Mário Luiz Delgado, existem alguns elementos que integram o conceito de código. O primeiro elemento que devemos analisar é a sistematicidade. Um código é sempre um conjunto, um todo, sistematizado. Não poderíamos falar em código sem falar em sistema. Um código precisa ser também unitário. Todas as partes que compõem o todo devem estar unidas, ligadas. Isso porque os dispositivos de um código não podem ser aplicados solitariamente. O código deve ser aplicado não de forma isolada, porém em conjunto com todo o ordenamento. Como terceiro elemento, um código deve possuir, em sua grande maioria, normas de um determinado ramo do direito. Um mesmo código não pode disciplinar matérias dispares. Assim sendo, código é o conjunto sistemático e unitário de normas jurídicas que enfeixam a disciplina fundamental de um determinado ramo do direito. O Código Civil Napoleão, 1804, código que inaugura a era das grandes codificações, foi o primeiro código que possuiu as características acima referidas. 1.2 Condensação, codificação, estatuto, consolidação e compilação. Primeiramente, convém referir que condensação é o gênero do qual são espécies, codificação, estatuto, consolidação e compilação. Ressalte-se que, em todas estas espécies, existe a ideia de condensar normas jurídicas em um único corpo normativo, representando verdadeiros métodos por meio dos quais se realiza a condensação. Por essa razão, Mário Luiz Delgado afirma que a diferença existente entre os processos de condensação está no conteúdo e na estrutura. No que se refere à compilação, também chamada de coletânea, convém destacar que ela representa o processo mais simples de condensação. Compilação é o simples agrupamento de diferentes textos legais em um único volume, na exata forma em que se encontram. É necessário que exista um critério para que este agrupamento seja realizado. Na grande maioria das vezes, o critério adotado é o cronológico e o agrupamento por matéria. Em um vade-mecum, por exemplo, encontra-se uma compilação de leis de acordo com a matéria. Ressalte-se que o compilador não pode alterar nem a estrutura formal, tampouco o conteúdo material dos textos reunidos.
quanto maior for o grau de dispersão das fontes em um determinado ordenamento, maior também será a necessidade da elaboração de compilações. Consolidar, por sua vez, situa-se entre a compilação e a codificação. Consolidar é muito mais do que compilar. No entanto, é muito menos do que codificar. A consolidação é simples recolhimento de normas já existentes, sempre que houvesse um momento de exaustão legislativa. Na sistemática da consolidação, não basta apenas reunir ou agrupar os textos legais, seguindo um critério pré-estabelecido. É necessário que esse agrupamento seja feito de forma sistemática, em uma única lei ou decreto, e é necessário que sejam consideradas apenas as normas jurídicas que estão em vigor. Isso porque, obviamente, não se consolidam normas revogadas. Do ponto de vista formal, a consolidação sempre gera uma nova ordem jurídica, em que pese o conteúdo material seja rigorosamente aquele antes contido nos textos legais esparsos. Por isso se diz que a consolidação não cria direito novo, ainda que o consolidador, necessariamente, tenha que modificar a estrutura formal das normas consolidadas. A consolidação, além de facilitar e simplificar o acesso aos textos legais, possui como principal mérito proporcionar maior segurança jurídica, bem como retirar do ordenamento jurídico as normas revogadas, notadamente aquelas que foram objeto de revogação tácita, cuja identificação nem sempre é fácil de ser realizada. O Código, por sua vez, possui como principal distinção em relação aos outros processos de condensação a possibilidade de criação de direito novo, uma nova regulação, substitutiva. Em vez de apenas consolidar, objetiva ordenar as normas com base na racionalidade. Por fim, os estatutos são textos legais análogos aos códigos. Eles buscam disciplinar, de modo completo e estanque, uma determinada ordem de relações jurídicas. Implicam sempre a criação de direito novo. 1.3 A codificação no direito civil francês e alemão. Com a Revolução Francesa, o movimento de codificação ganha força no direito francês, especialmente após a decisão da Assembleia Nacional Constituinte, no ano de 1790, afirmando a necessidade de elaboração de um Código Civil único para o Reino. De 1793 a 1799, foram elaborados 5 projetos, todos rejeitados. Com o golpe do 18 Brumário, Cambaceres torna-se segundo cônsul, ao lado de Napoleão, primeiro cônsul, tratando, logo, de sugerir a constituição de uma comissão de 4 membros para a redação de um novo projeto. A comissão elaborou o projeto no prazo de 4 meses. Submetido ao Conselho de Estado, presidido inúmeras vezes por Napoleão, que participou ativamente dos debates, influenciando, inclusive, a redação dos textos, o projeto foi revisto e dividido em 36 outros projetos. O primeiro projeto foi aprovado em 05 de março de 1813 e o último em 21 de março de 1804. A lei de 21 de março daquele ano uniu os 36 textos, que veio a ser chamado de Código Civil dos Franceses. Em razão da mudança do regime político, passando a França de consulado a império, o código passou a ser chamado de Código Napoleão. Com a queda de Bonaparte, o código recebe a denominação de Código Civil, o que ocorre a partir do Congresso de Viena em 1815. Entretanto, por um decreto de 1852,
restabeleceu-se o nome oficial de Código Napoleão. Ressalte-se que, a partir dos anos 60, o Código Napoleão passa a sofrer diversas modificações, notadamente no ramo de direito de família. De uma forma geral, pode-se dizer que o legado de Napoleão continua em pleno vigor, embora venha sofrendo constantes atualizações para a inserção de novos temas, sobretudo a partir de 1989, ano em que foi instituída a Comissão Superior de Codificação. O Código Napoleão, plenamente em vigor mais de 200 anos depois de sua promulgação, influenciou a legislação codificada de inúmeros países com força de irradiação nos demais países europeus, nas Américas, na África e na Ásia. Com ele, o movimento de codificação também ganhou forte e decisivo impulso. Por sua vez, o Código Civil Alemão, BGB, em vigor desde 1900, é considerado o maior expoente da segunda onda das codificações. Em 1874, o governo constitui uma comissão de 11 membros para elaborar o primeiro projeto que, após ser publicado em 1887, não teve prosseguimento. Em 1890 é constituída outra comissão, com 10 membros permanentes e 12 membros eventuais, que conclui o segundo projeto em 1895. Depois de sofrer revisão e alterações, o projeto é submetido ao Parlamento em 1896, sendo aprovado no mesmo ano, com previsão de 4 anos de vacatio legis, entrando em vigor em 1900. O grande número de cláusulas gerais e de conceitos jurídicos indeterminados presentes no BGB proporcionou um elevado grau de abstração, o que, por sua vez, permitiu que ele sempre estivesse aberto às transformações da sociedade. Entre os anos 2000 e 2001, ocorreram as grandes reformas do BGB, na parte geral e no direito das obrigações. A reforma realizada em 2000 alterou o BGB para internalizar a diretriz 97/7/C sobre negociação à distância. Nesta mesma oportunidade, ela também introduziu o conceito de consumidor, Verbraucher, e de empresário, Unternehmer. A reforma que ocorreu no ano 2001 fez a modernização do direito das obrigações, ensejando a alteração substancial de dezenas de dispositivos do BGB, tais como, modificou de forma substancial o regime da prescrição, alterou as normas referentes ao inadimplemento, codificou a culpa em contrarrendo, alterou as circunstâncias da violação positiva do contrato, modernizou a compra e venda, introduziu a disciplina dos contratos eletrônicos, vendas a domicílio e vendas à distância. Contrariando todas as correntes que defendiam o fim das codificações em favor da técnica de legislar por meio de microsistemas, o BGB recentemente fez o caminho inverso, trouxe para si o que antes estava na legislação especial. 1.3 A Codificação Brasileira de 1916. Posteriormente à proclamação da independência do Brasil, especialmente depois da outorga da Constituição Federal de 1824, aumentaram as pressões para a elaboração de um Código Civil. Em 1854, o jurista Augusto Teixeira de Freitas é contratado para elaborar um plano de redação para o Código Civil. Seguindo a sugestão do próprio Teixeira de Freitas, convencionou-se, antes mesmo de se iniciar a elaboração do projeto para o novo Código, fazer o levantamento e a consolidação de toda a legislação vigente até ali. O trabalho foi concluído e entregue ao governo imperial 3 anos depois.
O resultado deste trabalho foi a consolidação de 1.333 artigos, acompanhados de anotações e precedidos de uma longa introdução. O trabalho de Teixeira de Freitas foi submetido à apreciação de uma comissão que aprovou o trabalho. Ressalte-se que a consolidação das leis civis desempenhou as funções de um verdadeiro Código Civil no período de 1858 a 1917, ou seja, durante mais de meio século. Concluída a elaboração da consolidação, o governo imperial decidiu, em 1858, contratar Teixeira de Freitas para elaborar o primeiro projeto de Código Civil. Em 1867, época em que o esboço já contava com 4.908 artigos, Teixeira de Freitas decide abandonar o projeto alegando incompatibilidade entre o seu pensamento jurídico e o defendido pelo governo imperial. As suas verdadeiras razões, entretanto, ainda são motivo de discussão. Contudo, algumas razões objetivas podem ser enumeradas, e, a falta de apoio daqueles encarregados para revisar, 2. A exclusão da escravidão do esboço, contrariando o interesse de poderosos, 3. A imprescindibilidade da unificação entre direito civil e comercial, ideia que o governo imperial não compartilhava. Com a renúncia de Teixeira de Freitas em finalizar o plano original da consolidação, sucederam-se distintas tentativas de elaboração de um projeto de Código Civil, todas frustradas. Clovis Bevilacqua assume esta tarefa e, após meses, conseguiu confeccionar a primeira versão de seu projeto. Nesta empreitada, Clovis Bevilacqua buscou inspiração no esboço de Teixeira de Freitas, CUD BGB. Entre os pontos de conexão com o BGB, podemos citar a introdução de uma parte geral, tal como concebida por Teixeira de Freitas e inexistente no CUD. O Código Civil de Clovis Bevilacqua entra em vigor no ano de 1917, após um período de mais de uma década de discussões nas casas legislativas. A consequência dessa demora em seu processo de tramitação foi a desatualização de vários dispositivos antes mesmo de sua entrada em vigor. Assim sendo, o Código Civil de 1916 já estava envelhecido desde a data de sua publicação. 2. Descodificação, um reflexo da transformação social. Profundas mudanças em nossos costumes, transformações de regimes políticos, surgimento de novas teses e teorias são todas situações capazes de alterar o ordenamento jurídico de um país. Todas essas alterações, necessárias para que o ordenamento jurídico seja capaz de acompanhar a realidade social, quando feitas, na grande maioria das vezes, por normas esparsas, editadas de modo apressado, geram contradições, conflitos e antinomias. A identificação um número elevado de regulamentações extravagantes começa a comprometer o funcionamento do sistema, tendo como consequência a sua insegurança, notadamente quando os operadores do direito já não conseguem mais identificar quais normas estão em vigor. Quando identificamos essa situação de desordem, claramente ilustrada por um Código Civil que exerce apenas um papel residual, torna-se necessário novamente reunir, em um único corpo, toda uma massa dispersa de normas. Essa reunião de normas é realizada por meio da recodificação. 2.1 O envelhecimento do Código Civil de 1916. O Código Civil de 1916, logo após a sua entrada em vigor,
parou de exercer o seu papel dentro do ordenamento jurídico positivo, deixando de oferecer à sociedade a justa solução para suas demandas. A sociedade da época já não se reconhecia mais na escala de valores que fundaram o Código Civil de 1916. Por essa razão, é necessário que um código saiba como envelhecer. A velhice de um código pode não significar necessariamente um defeito, mas sim uma virtude, marcada pelo amadurecimento e pela maturação. Um bom envelhecimento, no caso identificado como perenidade, representa uma prova de qualidade. Percebe-se que o Código de Bevilacqua não soube envelhecer. Acerca disso, convém identificarmos quais motivos levam um código a manter sua força e prestígio. Segundo Cabrilac, um código consegue manter sua força e prestígio quando possui capacidade de adaptação às evoluções da sociedade decorrente da perenidade dos textos legais à interpretação evolutiva. São códigos maleáveis, repletos de cláusulas gerais e conceitos jurídicos indeterminados, próprios a servirem de instrumento de um direito evolutivo, pronto para apreender o futuro por meio de fórmulas abertas que incorporem e integrem as modificações ulteriores, sem alterar a natureza do conjunto normativo. O BGB, em vigor desde 1900, é exemplo de um código que soube envelhecer. Sua primeira reforma substancial ocorreu mais de 100 anos depois de sua entrada em vigor. 2.2 Os microsistemas. Essa tendência de descodificação começa a ser identificada no direito brasileiro a partir da Constituição de 1934, notadamente após a entrada em vigor dos Códigos de Minas, de Águas, de Menores, Florestal, Brasileiro do Ar e da própria consolidação das leis do trabalho. Após a Constituição Federal de 1988, entra em vigor o Código de Defesa do Consumidor, Lei nº 8.078/90, que passou a regular toda a matéria relacionada à relação jurídica de consumo. Ao lado do CDC, foram editadas outras normas jurídicas que, juntas, compõem o microsistema de proteção do consumidor, a saber, Decreto 2.181/97, Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, Lei 7.347/85, Ação Civil Pública, Lei 1016720000, Publicidade do Tabaco, e Lei 9.656/98, Planos de Saúde. 2.4 O pensamento de Natalino Hirsch. A partir da segunda metade do século XX, influenciado pelo processo de dispersão das fontes normativas legislativas, o italiano Natalino Hirsch imaginou que o direito moderno, de agora em diante, seria composto apenas por leis especiais. Convenciona-se chamar esse processo de fragmentação das fontes de era da descodificação. Natalino Hirsch passou a defender que a época era de plena descodificação. O processo de descodificação marca um consumo sempre mais amplo de normas especiais, que se põem, em lugar do Código Civil, como exclusivo o principal regime de particulares instituições de inteiras categorias de negócios. Segundo o italiano, as leis especiais edificam um outro direito. Esse direito referido por ele vem ser mais mutável e efêmero, contudo portador de exigências e de critérios de regulação ainda desconhecidos para o sistema. Sustenta ainda o autor italiano que o processo de erosão dos códigos alcançou uma intensidade tão grande que ensejou, em verdade, um processo de absorção em sentido inverso.
Esse processo, segundo ele, é representado pelo caminho que novas regras e princípios estão tomando em direção ao exterior do código. Dito de outro modo, visualizamos a criação de leis extravagantes que regulam de forma completa determinada categoria de relações. 3. Recodificação, uma necessidade de ressistematização. Ao contrário do que ocorre na codificação, na recodificação já existe um ponto de partida e o foco do recodificador não reside na criação de um direito novo. O recodificador deverá, necessariamente, levar em conta o velho código para, a partir daí, construir o novo. O código novo deverá incorporar, ainda que em linhas gerais, todos os avanços da legislação até então sucedidos. Por essa razão, costuma-se dizer que a recodificação é mais limitada que a codificação. Segundo Mário Luiz Delgado, recodificar é assegurar a sobrevivência do código, quer por meio de sua reforma, quer pela sua completa reelaboração. Assim como a codificação, a recodificação necessita de forte apoio político em virtude das resistências que naturalmente se lhe opõem. 3.1 As tentativas de recodificação que antecederam ao Código Civil de 2002. Várias foram as tentativas realizadas para recodificar o direito civil, todas elas fracassadas por força de contingências políticas do momento. Primeiramente, identificamos o trabalho de Inglês de Souza, que, por meio de seu projeto de Código Comercial, buscou elaborar um código de direito privado, unificando as obrigações civis e mercantis. Em 1940, o governo nomeou os juristas Orozimbo Nonato, Filadelfo Azevedo e Hahnemann Guimarães para a elaboração de um novo Código Civil. Inicialmente, a comissão decidiu pela realização de uma reforma parcelada, considerando mais urgente tratar do direito das obrigações. Por essa razão, em 1941, a comissão apresentou a parte geral de seu anteprojeto do Código das Obrigações ao governo. No entanto, este projeto não foi levado adiante em razão da necessidade que se impunha de uma revisão geral de nossa legislação civil. Posteriormente, já na década de 60, o jurista Orlando Gomes é contratado para redigir um anteprojeto do Código Civil, que veio a ser apresentado em 1963, enquanto Caio Mário da Silva Pereira responsabilizou-se pelo Código Civil de Obrigações, apresentando seu projeto em 1965. 3.2 O projeto de Miguel Reale. Em 25 de agosto de 1967, foi editado o Decreto número 61.239, organizando comissão de revisão e coordenação dos projetos dos códigos. Caberia à comissão, no prazo de 03 anos, o trabalho de rever e coordenar os diversos projetos já elaborados, neles introduzindo as modificações que se fizessem necessárias ou convenientes, tendo em conta a unidade do sistema jurídico nacional e a atualização de vários institutos. A comissão tinha como coordenador geral o jurista Miguel Reale e era composta por 7 outros juristas, recebendo, cada um deles, o encargo pela redação de uma parte específica do Código: José Carlos Moreira Alves, parte geral; Agostinho Alvim, direito das obrigações; Silvio Marcondes, direito de empresa; Ebert Chamou, direito das coisas; Clóvis do Couto e Silva, direito de família; e Torquato Castro, direito das sucessões. Exatamente ao término do prazo de 03 anos previsto no decreto, ou seja, em 23 de maio de 1972,
a comissão encaminhou ao ministro da Justiça o resultado de seu trabalho, com 2.241 artigos. Novos anteprojetos foram apresentados nos anos de 1973, 1974 e 1975. O projeto apresentado no ano de 1975, composto de uma parte geral e uma parte especial, é aprovado no ano de 2001, após 26 anos de tramitação. O Código Civil de Miguel Reale possui 3 diretrizes centrais: solidariedade, eticidade e operabilidade. O princípio da solidariedade consubstancia-se na prevalência de valores coletivos sobre os indivíduos, no sentido de sempre observar a dignidade da pessoa humana como valor fundante do ordenamento jurídico. O princípio da eticidade, por sua vez, está representado pelas referências à equidade e à boa-fé objetiva. O princípio da operabilidade está atrelado à decisão tomada no sentido de estabelecer soluções normativas de modo a facilitar sua interpretação e aplicação pelo operador do direito. Com a entrada em vigor da Lei 1201020009, Lei Nacional de Adoção, e do Estatuto da Pessoa com Deficiência, acredita-se que se iniciou um novo ciclo de descodificação do direito civil brasileiro. Isso porque as referidas leis revogaram ou modificaram diversos artigos do Código Civil, no intuito de suprimir-lhes o regramento da adoção e da apuração do grau da incapacidade. 1.3.3 Código Civil Europeu. Com o advento da União Europeia, muito se tem debatido sobre a necessidade de elaboração de um Código Civil Europeu como símbolo de união de toda a Europa. Após a criação de uma moeda única, que facilitou as transações comerciais intracomunitárias, a discussão acerca da existência de diversos códigos civis, um para cada país da União Europeia, representa, para alguns, um fator de insegurança jurídica. As técnicas das diretivas constituem um eficaz e bem-sucedido instrumento de integração jurídica da UE. As diretivas, apesar de não vincularem diretamente os cidadãos, mas apenas os Estados-membros, ensejaram a mudança de vários conceitos jurídicos internos, de modo a obter o resultado previsto em cada diretiva. No entanto, vem sendo criticada, na medida em que tem reforçado a falta de uma estrutura sistemática de direito europeu. Entre as críticas mais frequentes ao sistema das diretivas, pode-se apontar a falta de coerência e o uso de conceitos inconsistentes, como ocorreu com as diversas definições de consumidor e com a transposição de conceitos estranhos ao direito continental, a exemplo da boa-fé, good faith, da common law e a provisoriedade e incompletude das soluções, a depender da internalização por cada Estado-membro. Em 1999, o Parlamento Europeu encomendou um estudo comparativo do direito privado dos Estados-membros, para fins de avaliar a possibilidade e a necessidade da adopção de um Código Civil Europeu. Em setembro de 2001, foi criada a Commission on European Family Law, CEFL, composta por 25 especialistas nas áreas de direito de família e direito comparado e com o objetivo de promover a harmonização do direito de família na Europa. Recentemente, no ano 2009, um dos grupos de estudos privados envolvidos nas discussões sobre a codificação europeia publicou a última versão do que seria uma minuta, contendo princípios, definições e regras de um direito privado europeu, Draft Common Frame of Reference DCFR, texto que podemos considerar como o embrião de um quiçá nascituro Código Civil Europeu.
Apesar de todos esses esforços e iniciativas, uma codificação europeia ainda se encontra distante de concretização. Conclusão: a ideia de elaborar, ou mesmo de reelaborar, um código surge durante os períodos nos quais mais observamos a dispersão e a proliferação de fontes normativas, trazendo enorme insegurança para o operador do direito. A recodificação deve ser vista como um processo de evolução, como uma etapa necessária para o processo de desenvolvimento do direito civil brasileiro. Conforme destacado, a recodificação no Brasil produziu um novo código que, por ser repleto de cláusulas gerais e conceitos jurídicos indeterminados, possui a tendência de não envelhecer com a mesma rapidez vivenciada pelo Código Civil de 1916.